Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre período composto. É isso mesmo, né? Período composto. Mas antes de chegar no período composto, vamos relembrar alguns termos que são importantes para nós entendermos essas relações? Vejam só, nós temos a frase. A frase é um enunciado que tem sentido completo. A frase ela pode ou não conter verbos. Se ela contiver verbos, será chamada de frase verbal. Sem verbo é uma frase nominal. Temos uma outra palavra importante aqui para a gente retomar, que é a oração. Então, a oração é um enunciado estruturado ao redor de um verbo. Então, se eu tiver um verbo, ele já é considerado uma oração. Né? Se ele tiver um sentidinho ali, lembrando, já que eu falei de sentido, a oração ela não precisa ter sentido completo. Quem tem sentido completo é a frase. A oração não precisa de sentido completo, não. Então, cada verbo da oração cada verbo indica, então, na oração um sentido diferente que vai fazer parte ou não de uma mesma frase, de um mesmo período. Acompanhe aqui agora, nós temos nesse momento aqui o período. O período ele é constituído, ele pode ser tanto simples ou composto, e ele é constituído de orações. Quando eu tenho um período simples, eu tenho uma frase verbal constituída por apenas uma oração. Um período composto é uma frase verbal com duas ou mais orações. Então aí nós temos a diferença entre período simples e composto. O foco é de conversarmos sobre o período composto, então. O período composto, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser tanto o período composto por coordenação como por subordinação. Quando eu falo de coordenação, eu estou falando de orações independentes entre si. Que eu não tenho lá, por exemplo, que eu tenho todos os termos. O sujeito, o verbo e o complemento em cada uma das orações. Por isso que elas são coordenadas, elas estão se coordenando entre si. Nenhuma é mais importante que a outra, todas estão no mesmo nível. Dentro da coordenação, o que vai dar o sentido para ela é a presença ou não da chamada conjunção. Quando a oração ela não é iniciada por uma conjunção, ela vai receber o nome de oração coordenada assindética. Quando ela aparece uma conjunção nela, quando há a conjunção dentro dessa oração ou iniciando a oração, nós vamos chamar de oração coordenada sindética. E da onde que vem esse nome, sindética, né? Vem lá do grego antigo, síndetos, que significa conjunção. Então, a presença ou não de conjunção. Já que eu estou falando de presença ou não de conjunção, ou seja, das orações coordenadas sindéticas, vamos observar aqui as 5 possibilidades que nós temos. Então, as 5 possibilidades de classificação, então são 5 ideias, 5 sentidos diferentes. Nós vamos ter, então, dependendo da conjunção, vamos ter as orações coordenadas sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, cada uma com as suas referidas conjunções. É isso aí, meu querido e minha querida, então observem bem, lembrando que pode ser alterada bem sempre eu decorar, ajuda eu ir bem eu identificar bem aquela oração, porque ela pode alterar. O por exemplo, pode dar a ideia de diversidade e as outras conjunções também podem alterar dependendo do contexto. Meus caros e minhas caras, nesse vídeo falamos sobre o período composto. Espero que tenha gostado e até breve!